Muito bom dia, amigos do Facebook. É mais um domingo e estamos chegando com aquela alegria, aquela vontade de fazer uma companhia útil a todos vocês. Você que nos acompanha, desde já o nosso agradecimento do fundo do coração. O programa Aldeia Felicidade, há 8 anos e pouquinho no ar, procura sempre levar as instruções através do Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo, que é a doutrina dos espíritos e não propriamente dos espíritas, nos traz as informações necessárias para entendermos o porquê da nossa estadia aqui no planeta Terra. Nosso querido Durvalino, muito bom dia já. Nossos amigos que desfilam na nossa telinha, nosso agradecimento. É claro, sempre falamos, não poderemos nominá-los, né? Mas queremos agradecer do fundo do coração. Nosso querido Brás Tamanini, sempre conosco, o nosso agradecimento, um beijo grande para toda a família. Que essa luz nos envolva todos desde já. Unamos os nossos pensamentos em Jesus. O programa Aldeia Felicidade está começando. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Nossa querida Carmine, toda a família, um beijo grande no coração. Nosso querido Lindomar Bassani, para ti, para toda a família. Muito bom dia, Brás. Muita luz no coração de todos. Obrigado por essa parceria, por estarmos juntinhos todos os domingos. E a todos vocês que nos acompanham, de longe ou de perto, né? Muito bom dia, Lindomar. Que a luz maior do Cristo esteja também no coração de todos vocês. Muito obrigado por essa participação tão especial. Nosso querido Edson grava, né? Muita luz, paz no coração também. Está conosco, bem de longe, né, Edson? O Adilson Marcos, nosso querido Adilson, aqui de Rodeio. Obrigado, Adilson, por essa parceria de tantos anos. Que Deus te ilumine e a toda a família também. O programa Aldeia Felicidade está no ar. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa querida Carmen lá em Dayal, muito bom dia para todos vocês que estão conosco aqui de Rodeio e de região, também para todos que nos assistem pelo Facebook. Nos relacionamentos terrenos, sejam eles de amizade, namoro, casamento ou família, não somos inteiros. Somos seres em evolução, machucados, faltando pedaços, com defeitos, mas que ao longo da caminhada encontramos outros que já evoluíram e se curaram de algumas coisas que ainda precisamos melhorar e vice-versa. E é aí que está a beleza da vida: curar e ser curado, aprender e ensinar, sempre respeitando as limitações dos outros. Leivane conosco também já através do Facebook, um beijo grande, essa parceria tão especial, nosso querido Jepp, né, ele e a Pina, todos os familiares conosco, né? Uma luz muito grande que envolva todos nós nesse momento tão especial. Que nosso Mestre e Guia Jesus esteja bem pertinho do coração, que todos juntos possamos em uníssono abrir uma clareira na psicosfera do planeta, mas uma psicosfera de luz, de paz, de fraternidade, de caridade. Nossa querida Ofélia, Fefe Gravo, Cláudio, um beijo grande. Marília também está conosco, um beijo grande no coração de todos. E é nessa luz, com esse amparo, que nós iniciamos mais um programa Aldeia Felicidade. Você que nos acompanha aqui de Rodeio, da nossa região, muito bom dia. Você que nos acompanha através da grande rede e hoje especialmente pelo Facebook, o nosso muito bom dia. Bom dia, flor do dia. O programa Aldeia Felicidade traz também para o nosso coração mensagens e reflexões. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. No programa da semana passada, eu e o nosso querido José Renato Leite, nosso Zé de Deus, falamos também um pouco sobre esse assunto em que é tema, deveria ser todos os dias, todos os meses, sobre o suicídio, né? É uma tragédia que acontece todos os dias e a cada 40 segundos alguém se suicida.
Eu tenho uma leitura muito especial, gostaria que todos prestassem bastante atenção. Depois nós vamos comentar, a Neivane também vai entrar online conosco, através do telefone, também fazer uma reflexão sobre isso. Mas você que está conosco, se sensibilize, que toque seu coração, porque às vezes no nosso lar, alguém está avisando que está querendo fazer isso. São algumas palavras, algumas ideias, algumas mensagens através de um semblante, às vezes, bastante delicado, que expressa essa vontade de se despedir dessa vida pelo suicídio. E segundo os amigos espirituais, é o maior flagelo na vida de uma criatura divina. Sofreremos muito depois, porque a primeira constatação é que estamos vivos. Isso talvez seja o mais terrível para alguém que tenta se suicidar. Vê o corpo morto, mas se sente vivo. E é isso que acontece. Temos um corpo espiritual, o perispírito, que é exatamente idêntico ao corpo físico. O corpo físico é o reflexo do nosso corpo espiritual. E é assim que nós vamos nos apresentar no mundo espiritual. É assim que nós somos vistos pelos que têm um pouco mais de sensibilidade, que nós conhecemos como mediunidade. Nós não morremos, somos imortais. Deus nos deu esse grande presente. E aí vai um alerta muito forte, muito grande, porque Chico Xavier já dizia que a fila para reencarnar, para ter mais uma chance aqui no planeta físico, é muito grande. Não está fácil reencarnar. Então nós chamamos atenção para isso. Talvez você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, esteja num momento delicado. Pense duas vezes, faça sua oração, porque quando nós nos ligamos ao nosso mentor, nós somos abraçados com força, a nossa mente muda de sintonia e nós aí recebemos esse impulso forte que nos dá a sustentação necessária. Nosso querido Nilton Filagrana, lá em Maringá, está aqui dando um bom dia, meu amigo. Muito bom dia, Nilton, para toda a família, a dona Alice, a Vitória, a filhota, Nosso querido Luiz Gadotti também conosco. Então, uma relação muito grande que está aparecendo na nossa telinha. Como mencionei antes, talvez, claro, não tenhamos oportunidade de nominá-los, Mas queremos dar o bom dia e o nosso, principalmente, o nosso agradecimento por essa oportunidade de estarmos todos em sintonia com a luz maior que é a presença do Cristo em nossos corações. Programas edificantes como este, não pelo seu apresentador, mas pelos textos, pela leitura que fazemos, pela reflexão profunda, são importantes no nosso dia a dia. Isso é importante para cada um de nós, porque nós mudamos a nossa sintonia, nos separamos um pouquinho do mundo material. Eu acredito que seja a Neivane. Muito bom dia. Bom dia, Flores do Dia. Sou eu, a Neivane Grava. Muito bom dia, Neivane. Seja muito bem-vinda. Eu já liguei cedinho, porque eu não quero perder a chance de falar sobre suicídio. Porque nesse mês, a gente... o que nós fizemos assim é o Setembro Amarelo, Então, a doutrina espírita dedica, claro, é todo dia essa prevenção, mas justamente esse mês inteirinho, para intensificar mais esse alerta, para intensificar mais esse chamamento pela Nossa vida, querida pelo Álida, amor. obrigado por estar conosco. Então, a gente é só entrar nas redes sociais. É a Dina, Beijo grande no coração. Propagandas, cantores fazendo essa campanha, porque, como o Coseca falou, as estatísticas são alarmantes sobre o suicídio. Inclusive na nossa região. Principalmente em crianças e jovens. Está muito, muito elevado o índice de crianças e jovens. Mas a gente podia pensar, por quê? Porque está faltando direcionamento para essas crianças e esses jovens. Nós estamos na era, podemos dizer assim, que tudo tem que ser vivido na hora, tudo tem que ser experimentado a todo momento, tudo tem que ser sentido a todo momento, sem limites. E muitas vezes, não são todos, os pais acabam ficando alheios a isso. Temos que ficar muito atentos. As tecnologias são ótimos instrumentos. Como nesse instante, ela está nos servindo para nos comunicarmos com vocês, não só aqui de Rodeio, mas de toda a região, Brasil, até fora do país. Quando ela é usada com amor, com o objetivo de fortalecer laços. Mas não é o que está acontecendo, Então, faltam para esses jovens, para essas crianças, um direcionamento,
Faltam muitas vezes pais que digam quando é sim, quando é não. Falta um diálogo, né, com eles. Muitas vezes eu vai saímos nos restaurantes, a gente vê as crianças e pais todos no celular. Então tem momentos que a gente tem que tirar para os nossos filhos. Não importa se você trabalha 8 horas, 4 horas ou 10 horas. Principalmente na família, né, Ivane? Desligar um pouquinho a TV, né? Dar uma satisfação com a presença e não com presentes na vida dos nossos pequenos, dos nossos rebentos. Né? A diferença que vai fazer lá na frente, quando tu é 18, 20, 30 anos, não é? É isso mesmo, presença, né? Mas assim, presença é conversar, é andar com o seu filho enquanto ele está pequeno de bicicleta, é jogar futebol, é brincar, é contar histórias. Quando ele é jovem, perceber, eu estava lendo ontem que grande parte dos pais, devido a esse afastamento, eles não percebem mais quando o filho está feliz, quando o filho está triste. Então, existem muitos jovens que ficam trancados o dia inteiro nos quartos, acabam se mutilando, né? Com giletes, se cortando, porque eles dizem que a dor que eles sentem é tão grande que eles usam, eles se cortam para amenizar a dor. Imagina como está. Às vezes para chamar atenção, né? É contraditório isso. E às vezes para chamar atenção apenas, né? Eles querem chamar atenção. Então, a criança e o jovem precisa ter adultos seguros no lado deles. Adultos que digam para eles: isso está legal, isso está bom, não, isso não é berro, não é sufocar, é conversar, Verdade. É dialogar. Não, e muitas vezes, sim, tem que impor, porque tem até certa idade, a criança não tem discernimento ainda. E tudo isso resulta em quê? Suicídios, depressão, é bastante alarmante. Verdade. Então, que aprendamos... Valorizar mais, não é, Ivane? Valorizar mais o lado espiritual do que o material. Isso. Jesus nos disse que enviaria o Consolador, que sempre, na verdade, esteve conosco. O Espiritismo é de ordem divina. É à frente de Jesus, nosso mestre e guia, mas mais do que isso, é Deus no coração de cada um de nós. Porque Ele nos dá a sustentação necessária para refletirmos o porquê de estarmos na planeta Terra, de onde viemos, por que estamos aqui, que certamente não é para ganhar dinheiro, embora faça parte do nosso dia a dia. Mas o objetivo nosso é nos melhorarmos. Nós pagamos pelos débitos que nós fizemos lá no passado, mas também temos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de estarmos com o Cristo nessa caminhada do dia a dia. Não é daqui 1 ano, 10 anos, quando nós nos formarmos, que tivermos... quando tiver tempo, daí eu vou me dedicar a alguma organização. Não é isso. É no nosso dia a dia. E sentindo-nos útil, né, a possibilidade de pensar sequer em suicídio é muito remota, não é, Nevan? Isso. Para quem é útil, para quem trabalha assim, nunca vai pensar nisso. Mente, né? Tem um ditado popular que mente vazia é casa do diabo. Cara, é só como que se diz? Para os pensamentos ruins. Para os pensamentos ruins, né? Isso. Mas realmente, então assim, você está parado, está em casa, chame a família, faça o evangelho no lar. Exatamente. Não adianta só limpar o chão, tá? Minha casa está limpa. Meus pensamentos estão como? Os nossos pensamentos têm cor, têm peso, têm cheiro. Isso a ciência chegou nisso. E fica impregnado dentro da nossa casa. Como que eu vou limpar isso? Renovando os pensamentos, renovando os sentimentos. E o evangelho Querido Elcio, lá em Blumenau, beijo grande. O que o Espiritismo prega, faz isso. Você vai ficar mais leve. Rivaldo, obrigado por estar conosco. Com teu mentor. Muita luz no coração de todos vocês. Teu anjo guardião. Você vai ver teu marido de uma forma diferente, tua esposa. Se também tem aí algum irmão desencarnado, porque, como o Zeca falou, a morte não existe, a gente só troca de roupa, né, Zeca? A gente perde um corpo, né? E ficamos no plano espiritual por um determinado tempo. Depois você recebe uma outra oportunidade. Lida, obrigado por estar conosco. Então, como que eu posso fazer para ficar mais forte, mais sadio? Tendo uma vida também espiritual com a família. Momentos. Então, vamos sentar. Como antigamente não se fazia isso, não importa a religião. Sempre
Diga obrigado, Senhor, por esse dia. Querido Gilson, obrigado por estar conosco. Muita paz no coração de todos vocês. Se nesse momento você foi rude durante a semana com teu pai, com teu irmão, peça perdão. Façam metas para a próxima semana. Faça uma prece. E deu. Não é horas, é 10, 15 minutos, que são essenciais. Porque para a gente ser feliz, não adianta também, eu me cuido na alimentação. Eu só como coisas saudáveis, mas os pensamentos estão podres. Só penso em coisas ruins, eu só penso mal dos outros. Não adianta nada, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito, mas como está o teu lado espiritual? Então, se eu quero ter saúde física e mental, eu tenho que trabalhar com coerência, eu tenho que manter o meu lado espiritual ativo. Isso a ciência fala. Me alimentar bem, tanto de alimentos materiais como espirituais. Certo? Mas continue então com o Zeca, que o programa está show de bola. Continue interagindo, que eu estou agora online. Beleza? Muito obrigado e tchau. Obrigado, Ana Ivane, que faz sempre parte desse programa tão especial. Programa feito a 4 mãos, mas com milhares, porque estamos nessa sintonia. Estamos cada vez mais juntinhos pela possibilidade de confraternizarmos com Cristo através dos bons pensamentos. É essa luz maior que nos toca. Nosso querido Elivaldo está mandando um bom dia e um grande abraço. Nós também agradecemos lá de Guaramirim, né? Beijo grande no coração, nosso querido Gilson Avosani, para ele e toda a família, muita paz, muita luz no coração. É essa união de pensamentos que, como a Nevane falou, é a força mais poderosa do universo. No livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Aulus nos acerca a possibilidade do que temos como os nossos desejos. Os nossos desejos são mananciais de poder. Quer dizer que tudo que nós desejamos se realizará. Se não nesta, em outra encarnação. Ele diz o problema que engana-se quem acha que nós só pensamos ou desejamos coisas boas. Nós temos que refletir, porque nós falamos aqui nos nossos programas, quando a nossa criança de 2, 3, 5 anos pede uma faca para brincar, nós não damos, né? E assim é Deus com cada um de nós. Ele nos dá o que nós precisamos para a nossa evolução. Às vezes nós não entendemos as lições necessárias para esse aperfeiçoamento. E às vezes nos revoltamos. E a falta de resignação é o motivo maior do suicídio. Porque nós pensamos assim, o suicídio, para começar, não existe. Existe a morte do corpo físico, o espírito continua. Mas pela morte do corpo físico, nós deixamos muitos entes queridos em sofrimento. Isso também é egoísmo. Nós temos que pensar nisso. Eu lembro que cerca de 4 anos, aqui no programa Dei a Felicidade, numa dessas reflexões que fazemos, alguém me ligou. No intervalo de uma música, chorando muito, uma senhora, dizendo que ela, graças ao programa, graças àquela mensagem que tocou o seu coração, ela decidiu permanecer entre nós. Porque ela tinha decidido que aquele seria o último dia aqui no plano físico. Veja como é importante a sintonia com o mais alto. Sintamos como é importante que nós também sintamos a vibração de quem está ao nosso lado. Porque as indicações são claras. Nós, que pela correria, às vezes não notamos que alguém está muito necessitado ao nosso lado. E é um familiar, é um amigo, é um vizinho que precisa, às vezes, só de um abraço forte. Dizer, Deus está contigo, não desanime. Jesus quer que nós caminhemos em direção ao Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por que é o caminho, é a verdade e a vida? Porque Ele nos ensinou a nos sustentarmos firmemente com o propósito de galgarmos os degraus de evolução através também da instrução. A fé raciocinada, como diz Allan Kardec, é o que nos ajuda a encarar os fatos frente a frente ao longo de toda a nossa existência. Por que acontece alguma coisa na nossa existência? Por que alguns jovens, algumas crianças retornam à parte verdadeira, na nosso ver, antes do tempo? Nossa querida Maura, Andane, nosso querido Macir, beijo grande no coração. A Silvia e o Fábio, que também estão conosco, beijo grande. Obrigado por essa parceria tão especial. Eu tenho certeza que sintonizados com o Cristo e é o que abre essa clareira na psicosfera do planeta, dando-nos a sustentação necessária para galgarmos os degraus de aproximação com o Pai e também evitar algumas possíveis sequelas pelos nossos equívocos. Quando falamos em Jesus, quando pensamos em Jesus, as nossas decisões são mais acertadas. Eu vou ler então esse texto tão especial
Quero me desculpar pelos nossos amigos que estão desfilando na telinha, né, que não poderei nomeá-los. Nossa querida Maria Tereza, também sempre conosco. Vamos falar então desse fato tão importante no nosso dia a dia. Era manhã de sábado. Tocou o telefone e alguém atendeu. Uma voz masculina, embargada pela emoção, a duras penas, começou o diálogo. Desejava saber o que a doutrina espírita, o que o Consolador prometido por Jesus tinha a dizer sobre suicídio. Qual seria, segundo o Espiritismo, a sorte daqueles que acabam com a própria vida? Disse que estava com o firme propósito de pôr fim à vida miserável que estava levando há cerca de 2 meses. Salientou que sua falência fora decretada em cidade distante noutro estado do Brasil. E para fugir ao escândalo, mudou-se de cidade em busca de uma oportunidade, mas em vão. Agora, segundo afirmava, desejava fugir definitivamente da vida para resolver de vez por todas seus tormentos. E ali vem a enganação conosco mesmo. Ouviu da pessoa que o atendeu, em rápidas palavras, a posição espírita ou do Consolador prometido por Jesus sobre o suicídio, que é uma porta falsa, e que aqueles que a buscam na tentativa de acabar com os problemas somente os agravam mais, que só se consegue sair do corpo sem sair da vida, que continua pulsante no além-túmulo, que só quem nos colocou no mundo tem o direito de nos tirar dele, e que esse alguém é Deus, nosso Pai e Criador. E qual pai quer ver o fim do seu filho? Isso não existe. Ouviu ainda que a sua falência só poderia ser decretada por ele mesmo, que agora sim, através do suicídio. Essa seria a falência. Que homem algum poderia fazê-lo, que a falência decretada fora de sua empresa e que seguramente, se continuasse a trabalhar com disposição, conseguiria reverter a situação. Que Deus jamais nos abandona, muito menos nas horas difíceis da nossa caminhada. Que todos nós, sem exceção, temos um anjo guardião interessado em nossa vitória, na vitória do espírito imortal sobre a matéria. Lembremos de Jesus? Eu venci o mundo. Não no mundo, eu venci o mundo. Sobre os vícios e equívocos. O homem disse que havia perdido tudo, que estava na miséria, que nada mais lhe restava. E a voz, do outro lado da linha, tornou a carga dizendo que a miséria verdadeira é a miséria moral. E que somente poderemos assegurar que nada mais nos resta quando perdermos a dignidade. O mundo pode nos tirar tudo, tudo que temos, mas jamais, jamais nos tirará o que somos. Jamais logrará retirar conquistas verdadeiras como a dignidade. Somente se nós o permitirmos, aceitando o convite da indignidade. O homem refletiu um pouco, falou que ainda lhe restavam os amigos e a sua casa, que estava em nome dos pais já falecidos. Resolveu, por fim, voltar à sua cidade e recomeçar novamente. Casos como esse, que acabamos de narrar, são uma constante na face da terra. Se você está enfrentando problemas semelhantes, não se deixe levar em consideração as orientações desses espíritos superiores, que nos dizem que a morte não existe. Fuja do convite ao suicídio como solução dos problemas. O suicídio é um terrível engano por ser justamente uma porta falsa. Assim que a pessoa realiza o ato do suicídio, percebe o precipício que se abre à sua frente. Claro, ela vê que não morreu, que continua vivo. E assim são muitos espíritos que chegam às reuniões mediúnicas. Mas o que está acontecendo? E se você está conversando comigo? Mas se está conversando comigo, o que aconteceu então? Eu me suicidei. Não, seu corpo morreu. Mas você continua aqui e, pela graça de Deus, tem a oportunidade agora de restabelecer os laços com Ele. E ter uma caminhada diferente. Tudo começa daqui para frente. Às vezes nós não nos identificamos, né, como os mortos no mundo espiritual, como o morto do corpo físico. Mas leva algum tempo até percebermos, mesmo porque o corpo continua exatamente igual, até a nossa vestimenta. De modo geral, são suicidas que mais sofrem após a morte. É que quando chegam no mundo espiritual,
se dão conta de que não lograram o intento, que não era por fim a vida, não conseguiram por fim a vida. Seguem vivendo e percebem que aos problemas dos quais desejavam fugir, outros se somam pela falta de fé em Deus e, é lógico, pela rebeldia. Na morte natural, os laços que unem o espírito ao corpo são desatados lentamente, enquanto que pelo suicídio são violentamente rompidos, sem contudo permitir que o espírito se liberte. Por esse motivo, não nos deixemos tentar pelo convite ao suicídio. Nunca, jamais valerá a pena. Antes, roguemos a Deus forças para suportar o fardo que carregamos. E tenhamos toda certeza que o fardo é inerente à nossa capacidade de levar essa carga. Deus nos não dá nada que não possamos carregar. Nós é que pela ineficácia dos nossos pensamentos, pela falta de propensão e pela pouca vontade de aprendermos um pouco mais, não nos damos conta de que esse fardo justamente é o motivo maior da nossa estadia. Pagamos os débitos que contraímos no atacado ou no varejo. Deus nos permite isso. Mas nós queremos solucionar, às vezes, as coisas pela falta de resignação, num momento conturbado como o suicídio. Nossa querida Sandra Martins, obrigado por estar conosco, sempre nos acompanhando, agradecemos todos de coração. Vejamos, então, a importância de nos ligarmos ao Pai. Nós falamos aqui de vez em quando, nós começamos a trabalhar aos 18, já pensando na aposentadoria, para ficar um tempo sem fazer nada. Aí acordamos de manhã, tomamos um café, vamos normalmente para um bar, para um boteco, tomamos as nossas pingas, voltamos ao meio-dia, almoçamos, às 2h30 vamos de novo, e assim se transforma essa correria inútil na nossa vida. Achamos que porque temos 50, 60, 70, 80 anos, não temos que aprender mais nada. Veja a insuficiência da intelectualidade fazendo com que, pela falta de vontade, não aprendamos mais nada, não aprendamos mais nada. A vida continua e tudo que nós aprendermos constituirá o que nós seremos. O que nós somos é bem diferente do que nós temos. Nós não podemos carregar nada do que nós possuímos materialmente. Tudo que nós vemos com os nossos olhos físicos desaparecerá. Falamos sempre aqui que o planeta em que Jesus viveu como nós vivemos hoje, da forma como nós vivemos, com essa instabilidade emocional e espiritual, já nem existe mais. Virou poeira estelar. Se nosso mestre guia Jesus, provavelmente ali com seus 20 bilhões de anos, nós estamos hoje aí num comparativo com 1 bilhão talvez. Milhares de encarnações nos proporcionando a oportunidade de galgarmos esses degraus que nos aproximam de Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais seguindo o exemplo do nosso mestre guia Jesus, mais felizes seremos. Nós estamos clareando agora o pensamento para essa grande realidade. Vejam que isso depende de cada um de nós. Deus jamais fará por nós o que depende de cada um de nós. E o Espírito de verdade, à frente do Consolador prometido, que Jesus decidiu chamar de Espiritismo, justamente porque a doutrina dos Espíritos e não dos Espíritas nos dá uma sustentação, a base para, com a proximidade de Deus, sofrermos menos. O primeiro ensinamento, amai-vos. O segundo, e não menos importante, instruí-vos. Nossa querida Mariluza Moreira Vasconcelos, uma grande amiga da humanidade, está conosco há muito tempo, grande amiga do nosso mestre guia Jesus, com Chico Xavier trabalhando há muito tempo, e o Chico que hoje não é mais, que já é conhecido pelas suas encarnações, como Platão, Isaac, Daniel, como João Evangelista, como Jean Rus, como Francisco de Assis, e que esteve conosco até recentemente, nos dando essa base para que, com Jesus, também consigamos suportar as adversidades do nosso dia a dia e galgarmos esses degraus para sofrermos menos. Mas esse sofrimento só será amenizado na medida que nós nos começarmos a nos preocuparmos com quem está efetivamente do nosso lado. Nós falamos sempre, nós queremos agradecer a Mariluza, e eu gostaria que vocês sintonizassem conosco todo domingo à noite, às 20 horas, porque a Mariluza faz o Evangelho no Lar. Uma reflexão muito profunda, às vezes para ela não são, assim, alguns esclarecimentos que às vezes
nos surpreendem, porque ela sabe da vida de muitos dos nossos amigos que trilharam os caminhos da humanidade e das suas encarnações. Então, para ela não é nada surpreendente, né? Apenas nos traz algumas relações dessas vidas e do porquê de algumas sequelas que possibilitaram a esses espíritos se reportarem ao mundo espiritual, a aproximação com o Pai, através de vidas ou de existências, né, às vezes cravadas com a indiferença dos que nos acompanham no dia a dia. Muitos dos nossos compatriotas, muitos dos nossos contemporâneos, né, não se sensibilizam pela luta, pela vontade que alguns que nos acompanham nesse nosso dia a dia trilham, por acharem que é inobservante, por acharem que não é o ideal de uma vida aqui no plano físico. E é isso que ela nos traz, esclarecimentos importantes para compreendermos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Nossa querida Mariluz está nos dizendo que muitos milhões, mas só 600 mil dessa civilização atual, segundo Spencer Well, com a sua ajuda, o DNA, quero ver se eu consigo. Eu não consegui ler tudo, Mariluza, né? Porque a minha telinha está meio pequena, né? Mas queremos agradecer. Eu vou fazer questão de poder levar essa mensagem para todos os nossos ouvintes, para os nossos facebookianos, no próximo programa. Nossa querida Genô, né, Lemos, em Balneário Camboriú, se eu não me engano, também nos acompanhando. Um beijo grande no coração. Mariluza, muito obrigado por estar conosco. Então ela nos dá a realidade dessa sustentação para refletirmos no ideal do Cristo, semeando o amor e a fraternidade, a caridade ao longo da nossa existência. Seremos com certeza mais felizes a partir do momento que começarmos a nos preocuparmos mais com quem está no nosso lado. Participarmos ativamente das nossas organizações e não esperarmos a aposentadoria para sermos úteis na nossa comunidade. Todos podemos mais. Trabalhamos 7 dias por semana, graças a Deus nosso Pai que nos dá essa força, essa luz. Nós, quando falo todos nós, que temos essa oportunidade, que trabalhemos então com amor, com alegria, com a paz. Temos os nossos momentos de lazer, todos merecemos, mas que façamos dele então um período de aprendizado. Porque nós costumamos ver no nosso dia a dia muitos programas aí com latrocínios, com brigas, com assassinatos. Isso não acrescenta nada em nossa vida. Essa pesquisa, a Mariluz está dizendo, de DNA de Adão Nacional Geográfica, né? Então nós trazemos nessa possibilidade, porque a maioria de nós nem terráqueo é, né? Então nós temos essa reflexão para nós. Viemos de outros planetas espiar aqui no planeta Terra e muitos de nós estamos quase reprovando de novo. Temos que ter o cuidado, porque o planeta Terra está passando por uma grande revolução. Nós vamos ouvir uma música muito especial agora. Tenho certeza que todos matarão a saudade com o Padre Zezinho. Vamos lá. Perdão, meus amigos do Face. Certo dia, à beira-mar, apareceu Essa música é muito linda. um jovem galileu. Nós, quando crianças, todos ouvimos, né? Quem podia imaginar que alguém Nosso querido Tarcísio Tassi, Josi e a Marisa, um beijo grande no coração. Obrigado por estar conosco. seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama Nosso querido Giba, Gilberto Girão, lá em Blumenau. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Muita luz no coração de toda a família. do jovem pregador que tinha tanto Do amor. Estão ouvindo? Eu também estou assistindo as imagens muito lindas. naquelas praias, Naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada naquele sol. e o
povo escutar histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar, enche o coração. de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno Do jovem pregador que tinha tanto amor. Sandro Oliveira, obrigado por estar conosco. plena lua. Naquele chão, naquele poço, casa de Simão, Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança seu jeito puro de perdoar, fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou E todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. certo dia ao tribunal alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de Alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. o corpo de Jesus Rio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto. e nossos líderes, nossos governantes tenham mais sensibilidade para compreender os ensinamentos de nosso Mestre e Guia Jesus. Os espíritos amigos nos dizem que nem a junção da fama, da juventude e da riqueza farão alguém feliz no planeta Terra. Mas o coração será abastecido com as benesses trazidas pelo nosso Mestre e Guia Jesus, ou seja, o amor. Não morre mais, está junto do Pai, E está junto de nós. pois ele é o Filho eterno. Nosso irmão com um pouco mais de idade, ou bem mais de idade. E onde se encontra um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão. É o caminho, a verdade e a vida. E por que tudo isso? Porque justamente nos sinaliza o caminho espiritual, que é mais importante que o material. Quando nós compreendermos isso, aprenderemos a não julgar mais ninguém, porque aí sim, a humildade estará tocando os nossos corações. Nós vamos para um breve intervalo. Nós vamos conversando um pouquinho, temos mais algumas mensagens, algumas reflexões. O programa Aldeia Felicidade, eu sempre falo, está há quase 9 anos no ar, né? E sempre trazendo essas mensagens, essas reflexões, né? Nós procuramos nos aproximar de Deus, nosso Pai, justamente através da sensibilização. Porque tudo que nós vermos, tudo que nós sentirmos, será computado para cada um dos nossos corações, desde que a sensibilidade faça parte dessa apresentação para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, né? Que possamos a cada minuto compreendermos que temos que colocar alguma coisa de substancial na nossa vida. Aquilo que não se perde, que as traças não roem, que os ladrões não roubam. E isso o que é? É o nosso, a partir do conhecimento,
partir para sabedoria. Conhecimento e sabedoria são bem distintos. Cultura e sabedoria são bem distintas. Estamos recebendo nosso Vini hoje, já se preparando para o programa daqui a pouquinho. Muito bom dia, Vini. Querido Sandro Oliveira. Valeu, Sandro. Muita luz no coração. Obrigado por estar conosco. Então, Mariluza, como falei antes, né? Eu tenho, graças a essa ferramenta tão especial que é a internet, poder acompanhar todos os domingos à noite, às 20 horas, com esse programa fantástico. Ela faz o Evangelho no Lar, com esses esclarecimentos que tornam a nossa vida sustentável do ponto de vista espiritual. Nós compreendemos o porquê de algumas coisas, a nossa situação do dia a dia, o porquê de alguns entraves, né? O que chamamos de problemas que não são mais nada do que essas oportunidades que Deus nos dá para evoluirmos. Nossa querida Chile, né? E o Diogo, lá em Blumenau, beijo grande no coração para toda a família, obrigado por estar conosco também. É uma luz muito grande que toca os corações toda vez que nós nos sensibilizados por essa oportunidade, também contatamos com o mais alto através das mentes elevadas. Daqui a pouquinho temos na Casa Espírita Caminho de Luz a exposição do Evangelho. Toda quinta-noite, às 8 horas, e todo domingo às 9h30, essa oportunidade de aprendermos um pouquinho mais. Nós já voltamos. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. E nós voltamos aí com o programa Aldeia Felicidade. E mais uma reflexão profunda. Nossa querida Micael Fulani, beijo grande por estar conosco. É na luz da presença do Cristo que procuramos tocar todos os corações nesse momento tão especial. Nós temos mais uma leitura muito especial. Os amigos espirituais nos dizem que não basta não fazer o mal. Não fazer o mal não é virtude, é obrigação de cada um de nós. Nós temos que fazer o bem. E será computado para cada um de nós o mal que advier do bem que nós não fizermos. Veja a nossa responsabilidade no planeta. Nós temos que nos prepararmos para voltarmos ao plano espiritual, à pátria verdadeira, melhor do que aqui chegamos. Sempre voltamos como um peso para os nossos benfeitores espirituais. Então que nessa estadia, que acoramos ao chamamento e tenhamos no nosso coração essa sensibilidade para não sermos mais um peso. Menos egoísmo, mais fraternidade, mais amor, mais caridade. Nosso querido Plácido Floriani, sempre conosco. Muito bom dia. Bom dia, Plácido. Vamos atentar então para essa mensagem tão especial. Não fazer o mal ainda é pouco. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E os amigos espirituais respondem: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Essa é a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Com frequência, ante o acanhado estado evolutivo que apresentamos, vivemos neste mundo de expiações e provas, acreditamos que não fazer o mal já é o suficiente para a garantia de uma boa posição para o futuro. Mas, observando atentamente as lições contidas em O Livro dos Espíritos, podemos perceber nitidamente que isso somente não basta. Informam-nos os espíritos benfeitores que atuaram sob a coordenação de O Espírito de Verdade, na obra citada, que será preciso mais, muito mais. Além de evitarmos o mal,
será necessário fazer o bem, pois tal postura, pela lei de ação e reação e de causa e efeito, nos assegurará reflexos da mesma natureza. O bem que fazemos é força criadora que se juntará às forças idênticas que graçam pelo universo, retornando em nossa direção mais potente, trazendo consigo os benefícios naturais de que temos necessidade. Mas ainda isso é pouco, uma vez que será preciso vivenciar o bem no limite das nossas forças, ou seja, fazer o máximo de bem possível dentro das possibilidades e condições de que dispomos. Ainda nos advertem os benfeitores da espiritualidade que seremos responsáveis pelo mal que decorrer do bem que deixarmos de fazer. Sem dúvida, uma observação de longo alcance, uma vez que nos remete a reflexões profundas sobre a nossa caminhada rumo à perfeição relativa. Portanto, é sumamente importante não fazer o mal. Indispensável fazer todo o bem possível, pois que responderemos pelo mal que se originar do bem que deixarmos de fazer. Assim, com clareza, podemos concluir que nossa caminhada pela vida tem uma importância muito mais abrangente do que supomos até agora. Tenhamos certeza disso. Ninguém está no planeta a passeio. Tomando ciência disso, por certo nossa postura será outra, uma vez que se alargam os limites da nossa compreensão. Evitar o mal, fazer o bem no limite das próprias forças e responder pelo mal que nascer do bem que deixarmos de fazer. Doravante, imperioso será intensificarmos com responsabilidade as nossas ações, visando ajudar a construir um mundo melhor, mais justo, fraterno e humano. Obviamente que a nossa felicidade será o tamanho da felicidade que promovermos aos nossos irmãos do caminho. Conscientes disso, tomemos a nossa charrua, sem olhar para trás, para sermos dignos do reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Assim sendo, valerá imensamente a movimentação de todos os nossos recursos e potencialidades, para que todas as nossas ações, gestos e procedimentos tenham como meta o bem coletivo. Em nosso caminho, encontramos mãos suplicantes estendidas, pedindo socorro, corações torturados em busca de alívio, lágrimas abundantes nascidas de olhos feridos, esperando por um lenço amigo, mentes confusas, aguardando um roteiro de esperanças, braços desocupados, implorando por trabalho, velhice abandonada à espera de afetividade, infância desorientada em busca de um norte e muito mais. Esse vasto campo que se descortina ante os nossos olhares de observação se caracteriza como a lavoura a ser cultivada. Nela poderemos evitar o mal, fazer o bem no limite das nossas próprias forças, para que nenhum bem deixe de ser realizado. Reflitamos sobre isso. O que está faltando? Até bem pouco tempo não tínhamos consciência dessas revelações tão profundas, revelações que já estão no nosso coração. Porque Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde estão as leis de Deus? E eles não respondem num livro, no Bhagavad Gita, na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os amigos espirituais respondem que as leis de Deus estão na nossa consciência e que nós só sofremos quando delas nos afastamos. Isso quer dizer, o que foi a vida de Jesus para nós? O maior representante de Deus, que serve de modelo e guia, segundo a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Se serve de modelo e guia para sermos felizes, o que está nos faltando para também procurarmos segui-lo, já que é modelo e guia, e que nos dará felicidade? O que está nos faltando? Os amigos espirituais nos dizem que falta-nos a vontade. E a expressão que eles usam é mais ou menos assim: quão pouco entre vós fazem esforços. E nos dizem que são pequenos esforços. Nós estamos há muito tempo convidando a todos para aprendermos um pouco mais do porquê da nossa estadia no planeta Terra. Certamente não estamos a passeio, não estamos aqui para ganhar dinheiro. Dinheiro não traz felicidade para ninguém. É um bem necessário, porque o dinheiro é um bem de acordo com o que fizermos com ele. Assim como as nossas ferramentas também. A inteligência, a força,
né, também são instrumentos que podemos utilizar para sofrermos menos. E a humildade é a âncora da salvação, porque humildes não julgaremos mais ninguém, porque saberemos, pelo conhecimento e pela instrução, que também o que alguns estão fazendo hoje como atitudes equivocadas, nós já fizemos no passado. Não podemos julgar ninguém justamente por causa disso. Tem muitos espíritos, muitos amigos, muitos encarnados à nossa frente trabalhando por cada um de nós. Mas tem muitos na nossa retaguarda que precisam da nossa vontade de aprendermos um pouco mais para sermos pequenas luzes na vida desses nossos irmãos de caminhada. Veja a nossa responsabilidade. Veja como nós estamos no planeta Terra. Temos hoje, todos nós, a oportunidade de aprender. Ah, quão poucos esforços vocês fazem. Todos podemos aprender. E nós, pelos mais variados vícios, as drogas, as bebidas em excesso, o cigarro, nos distanciamos dessa oportunidade que Deus está nos dando. Não é egoísmo sabermos que vamos partir para o mundo espiritual antes da data marcada, justamente pelo excesso da comida também? Não é egoísmo trilharmos esse caminho sabendo que nossos entes queridos sofrerão a nossa ausência pelo nosso puro prazer? Será que isso já não é um degrau para computarmos na nossa sensibilidade, no nosso coração, a força de vontade para suplantarmos essas dificuldades? Temos essa força necessária? Vamos acabar de hoje com tudo isso? É fácil? Não. Ninguém falou que seria fácil. Mas é o caminho de redenção. E redenção significa aperfeiçoamento a partir da nossa vontade. Descobrimos, em nós mesmos, as potencialidades divinas, a cada um segundo suas obras. Então, às vezes, vimos alguém falando, está aí com 90 anos e ainda fuma. Está prejudicando o seu organismo perispiritual. Se não tem doença nessa existência, terá na próxima. Aí vemos criança nascendo com as maiores dificuldades. Deus não se compraz com os nossos sofrimentos. Deus é amor, Deus é bondade. Deus é misericórdia. Nós que contraímos os débitos, e ninguém pagará os débitos que nós contraímos. Ele, além de ser insubstituível, é intransferível. Está no nosso DNA espiritual. Teremos que galgar os degraus pelo sofrimento ou pelo amor. E nós até agora sempre optamos pela dor. Será que não é o momento de refletirmos um pouco mais? Trabalharmos a nossa sensibilidade para dignificarmos a nossa estadia no planeta Terra? Trabalharmos em prol de um planeta melhor? Deixarmos para quem está ficando, uma luz mais forte que sinaliza essas caminhadas? Nossas crianças estão chegando. Talvez algumas pequenas ainda comem carne porque são ofertadas pelos pais, porque eles não sabem de onde vem. Porque são de nossos irmãos animais, de nossos irmãos aves. Alguns se comprazem ainda em caçar. Veja, o primitivismo de algumas pessoas que caçam. O abandono de animais. Falamos aqui algumas vezes, aquela energia trevosa do medo, da angústia, da saudade, da fome está sendo incorporada por esses nossos irmãos de caminhada. E isso não é um desejo do mal. É um aviso prévio para que todos nós testemunhemos pela força de vontade, acolhendo esses nossos irmãos para um caminho duradouro. O que é essa energia trevosa da morte de um animal? Você que mata alguns animais hoje para absorver as suas, digamos, proteínas, o que está fazendo? Ele sente medo, sente às vezes raiva, sente angústia. E todo esse tormento trevoso está sendo incorporado ao nosso corpo espiritual. Qual é o resultado disso? Doenças, as mais variadas, no corpo físico, talvez ainda nesta existência, mas com certeza na próxima. Nós conseguimos nos retemperarmos emocionalmente e espiritualmente pela nossa vontade. Vamos então galgar os degraus de aproximação com o Pai, respeitando toda a criação de Deus. Todos nós podemos fazer isso. Irmã Dulce, quando acamada, já sem poder se movimentar, ela sempre repetia, estou trabalhando para Jesus. E uma das auxiliares perguntou, irmã, como é que a senhora faz isso? Ele disse, toda vez que eu inspiro, eu digo obrigada, Jesus. E quando eu expiro, louvado seja Jesus. Pela vontade, ela orava por todos nós, que estamos nessa caminhada, às vezes, muito aflitos. Às vezes, sofrendo muito, justamente por nossa falta de vontade de aprendermos um pouco mais. Todos nós estamos nessa caminhada de aproximação com o Pai e temos no nosso dia a dia, nesse minuto, nesse instante, a oportunidade de aprender um pouco mais, de acendermos
à esfera superior através da possibilidade que Deus nos dá. Ninguém fará por nós o que nós temos que fazer. Vamos suplantar então os nossos vícios, os nossos desregramentos, os nossos julgamentos, pré-julgamentos, através do aprendizado. Eu não sou mais do que ninguém. Eu estou aqui para aprender. E à medida que eu vou aprendendo, estou julgando menos. E a humildade começa a se aproximar. Uma pessoa humilde é feliz. É claro que o único espírito puro que esteve entre nós foi Jesus, nosso mestre e nosso guia. Mas todos nós estamos na plataforma ascendente de aproximação com o Pai. E sofreremos cada vez menos, cada vez que nos dedicarmos à expansão do amor pela fraternidade, pela caridade, pela compaixão com os nossos irmãos que mais necessitam justamente dessa paz, dessa luz, dessa nossa vocação como criaturas especiais, cidadãos universais. Estamos no planeta Terra, mas não somos terráqueos. Estamos aqui para aprender, para evoluir, para espiar também, porque erramos muito no passado. Por isso não podemos julgar mais ninguém. Nosso querido Zé Renato Leite, nosso Zé de Deus, muito bom dia. Obrigado por estar conosco também. Nosso querido Marzinho, né? Lá em Ascurra, muita paz, muita luz. Essa alegria é contagiante. A luz que Jesus coloca a nosso ver, né? Ele acendeu a luz e colocou lá em cima para que todos nós pudéssemos nos iluminar. A escuridão é por nossa conta. O sofrimento é por nossa conta. Cada dia um pouquinho melhor. E Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, não é um ser perfeito, mas é aquele que procura domar as suas más inclinações. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, um pouquinho melhor. E nós não precisamos mudar de religiões para aprendermos sobre a nossa necessidade de evoluirmos espiritualmente. Cada um na sua religião, como quer, como progredir. Buda e o próprio Chico nos dizia que a melhor religião é aquela que te transforma numa pessoa melhor. Então todos nós temos o nosso direcionamento e nenhum de nós precisa mudar. O Espiritismo, como um consolador prometido por Jesus, não tem proselitismo, não quer converter ninguém, mas quer esclarecer, porque somos chamados a todos os momentos. E depende de cada um de nós aprender e nos consolarmos efetivamente por esse aprendizado, levando a mensagem do Cristo para todos os corações. É com essa luz, com essa mensagem, que nós encerramos o programa Aldeia Felicidade dessa manhã tão especial. Que essa luz maior toque os seus corações. E vocês ficam agora com esse programa alegre, né, de muita informação, muito entretenimento, que é o Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. Nosso Tony Tais, o Felício Moser, hoje o Vini, nosso Vinícius aqui nas picapes, e eu volto ao meio-dia com o programa Buenas Tchê, o gauchão da Trentina FM. Muita paz, muita luz no seu coração e até lá. Vini, deixa ficar tranquilo, só vou esperar ali também. E aí, equipe? Bom dia para vocês. Essa música é uma alusão ao nosso programa do nosso querido Sidney Carvalho, Chama Crística, que já retornou à Pátria Verdadeira em agosto de 2015. Cheio de alegria. Era a mensagem que nos trazia todo sábado, às 18 horas, na Rádio Boa Nova de São Paulo. É uma música muito especial. Beijo grande. Luana, beijo grande, obrigado por estar conosco.